Ruth capítulo 1, verso 16 ao verso 18, nos diz assim: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Para onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. E o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Só até aí, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Israel estava no período dos juízes, e o seu sistema, o sistema de governo de Israel, era um sistema teocrático, era uma teocracia. Teocracia significa, no grego, theo, Deus, cracia, poder, ou seja, Deus e o poder estavam unidos no sistema de governo do povo, ou seja, não era um governo de Estado laico, como nós vivemos aqui no Brasil, e sim um sistema de governo onde o Estado e a religião não são distintos, e sim apenas um. Eram tempos difíceis que Israel estava enfrentando, pois a maioria dos juízes, eles não temiam a Deus, eles não ouviram os conselhos dos seus pais, eles não abraçaram a instrução dos pais deles, e eles se distanciaram do temor do Senhor, da palavra de Deus, da instrução da Escritura Sagrada, e consecutivamente houve um declínio espiritual muito grande em Israel. E o declínio não foi apenas espiritual, mas as consequências da imoralidade e apostasia, elas geraram uma profunda corrupção no seio do povo de Israel, e essa corrupção levou-os a uma decadência enorme, tanto no campo espiritual quanto no campo moral, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito também material em relação à prosperidade de Israel. E naquele momento houve um tempo de grande escassez, de grande fome, miséria, ruína e crepúsculo para as 12 tribos de Israel. Cada tribo tinha um representante, o representante era o juiz. E a maioria das tribos estavam corrompidas pelo pecado. O povo, os líderes abraçaram o pecado. E quando os líderes abraçam o pecado, Provérbios diz que o povo sofre, o povo geme. Quando os líderes temem a Deus, então o povo se deleita e o povo glorifica a Deus. A palavra de Deus, ela ilumina não somente a nossa vida interior, mas ela também vai exteriorizar para a nossa vida, no nosso dia a dia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas era um período muito difícil, era um período muito complicado, e fora dos perímetros de Israel, naquele momento, Deus, diante de toda essa escassez, esse momento que Israel estava vivendo, Deus então, ele impulsiona uma família, a família de Elimeleque, a sair de Belém de Judá para as terras distantes de Moabe. Então imagine os irmãos, os juízes que governavam Israel corrompidos, distantes de Deus, corruptos e de forma moral extremamente manchados. O povo de Israel vivendo uma fome, um momento de decadência. Naquele instante, a família de Elimeleque, ela observa a situação de Israel e toma uma decisão: nós vamos nos levantar e nós vamos sair de Israel e vamos buscar sorte em outro lugar. E assim aconteceu. Eles se levantaram, ele, sua esposa e seus 2 filhos
se levantaram e começaram uma peregrinação e chegaram até a terra de Moabe. E ali estava Elimeleque, Noemi, seus filhos, Malom e Quilion. Agora estavam distantes da sua terra natal. E meus irmãos, quando nós observamos esse texto e essa passagem histórica, nós vamos observar também que naquilo que a palavra de Deus registra, ela enaltece de forma gloriosa a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se havia fome em Israel, é porque Deus assim o permitiu. Se hoje nós estamos passando momentos difíceis no Brasil e no mundo em relação a essa pandemia, é porque Deus assim permitiu. Deus é soberano, nada foge do seu controle, nada pega Deus desapercebido. Então a fome, ela por muitas vezes, a escassez por muitas vezes é usada por Deus como um flagelo divino, uma vara de correção nas mãos de um pai amoroso que cuida do seu filho, que se preocupa com ele. Observe Deuteronômio capítulo 11, do verso 13 ao verso 15. Eu vou ler para os irmãos. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal e o vinho e o azeite. Nos campos darei pastos ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Deus corrige os seus filhos amados, muitas vezes os privando das regalias e farturas, e conduzindo-lhes até mesmo à escassez. Isso é uma realidade, isso é uma verdade bíblica. Deus permitiu que a fome fosse uma realidade no povo de Israel, como uma didática de um pai amoroso que corrige os seus filhos, para que eles pudessem acordar, enxergar a sua posição de corrupção, se lançar aos pés de Deus e arrependido clamar: Senhor, me perdoa. E é assim que Deus faz conosco também. Só que as pessoas não observam isso, e elas não olham para si. E elas começam, ao invés de observar o seu interior e fazer uma autoanálise, elas olham para cima e apontam o dedo para Deus. Por que, Senhor, que eu passo por isso? Por que, Senhor, da fome? Por que, Senhor, da escassez? Por que, Senhor, da pandemia? Por que, Senhor, da enfermidade? Por que da porta fechada? E por que gera no nosso coração incredulidade. Agora, quando nós entendemos a situação que nós estamos vivendo e confiamos em um Deus poderoso e soberano, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se eu passo por isso, há um motivo. Há um motivo. E ao invés de apontar o dedo para Deus, eu devo apontar o dedo para mim e analisar a minha vida e refletir se eu estou distante de Deus como os juízes de Israel estavam, ou se eu estou aos pés do Senhor. Mas Deus também, Ele utiliza a escassez, Ele utiliza essas situações difíceis e tribulações, muitas das vezes os privando de regalias e fartura, muitas das vezes os conduzindo à tribulação e à adversidade, mas para um propósito divino. Então Deus, Ele permite a escassez para correção, e Deus também permite a escassez para condução. Que seria isso? Os irmãos se lembram da história que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 42 em diante. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, na época de José do Egito. Uma história muito conhecida, né? Já virou filme de Hollywood e também história da Record. As pessoas veem, conhecem a história de José do Egito. Qual era a história de José do Egito? Deus, Ele envia dificuldades.
Deus envia discórdias no seio de uma família, e a família não entendeu por que essa discórdia. Lembram por que os irmãos de José o lançaram naquele poço? Por que os irmãos de José o venderam como escravo para a terra do Egito? Porque Deus deu a José um sonho. Deus provocou isso. Deus deu a José um sonho, José relata o seu sonho, os irmãos são tomados de inveja, de ira pelo seu próprio irmão, o maltratam, o insultam, o humilham e vendem o seu próprio irmão, e mentem para o seu pai. Pai, José morreu. Mancham a túnica de multicores que o pai deu a José e levam aquela túnica manchada de sangue, dizendo: o seu filho amado morreu. José, Israel, Jacó, chora amargamente, sofre, e todo o sofrimento, toda a adversidade, toda a tribulação foi gerada porque Deus provocou aquele sofrimento. Mas peraí, irmão, Deus provocou o sofrimento? Deus provocou a escassez? Deus provocou a fome? Sim. Para que Deus provocou isso? Ou é para correção, ou é para condução. Toda a história de José levou José a ser o governador do Egito. Aí eu pergunto aos irmãos: se Deus não tivesse dado o sonho a José, se toda a história não tivesse acontecido daquela forma, o propósito de colocar José como governador do Egito, ela se cumpriria? Sim ou não? Não, não se cumpriria. Então Deus provoca as coisas desse nosso tempo cronológico para que os decretos de Deus, os desejos de Deus, a vontade do Deus soberano se cumpra. E diante da vontade de Deus e diante da minha vontade, quem vai prevalecer? Deus. Deus. Esse é o Deus que a palavra apresenta. Esse é o Deus soberano que Israel sempre enalteceu e glorificou. Não é um Deus que é servo, como hoje em dia a maioria das pessoas apresentam. Clama a Deus e ordena e determina que Ele vai lá e faz. Quem és tu, homem? É barro. Você já viu o barro questionar o oleiro e dizer: por que você me fez assim? Romanos capítulo 9. Alguém já viu isso? O oleiro tirar o barro da lama e começar a trabalhar fazendo um vaso, e o vaso começa a falar com o oleiro: não, eu não quero ser feito dessa forma, faz mais larguinho, faz mais fininho. Não existe isso. Deus é soberano, irmãos. O Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual você serve, o Deus ao qual nós servimos, é o Deus El Shaddai, poderoso em obras, Criador dos céus e da terra e sustentador de tudo quanto há. Então o que cabe a mim e a você? Se render ao Senhor, confiar em Deus e não murmurar, porque os planos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Nós não entendemos por que passamos por N situações na vida, mas nós, como servos de Deus, como eleitos do Senhor, como igreja de Cristo, temos uma certeza: Deus tem sempre o melhor para aqueles que o amam, para aqueles que se renderam a Ele, para aqueles que são de fato eleitos, igreja, povo de Deus e povo da aliança. Depois que o povo recebe novamente o flagelo de Deus, para que os planos de Deus se cumpram, ou seja, fome, insultos e humilhações da parte de Faraó. Lembra daquela passagem quando o povo estava saindo da terra do Egito? Depois de José, o povo ficou lá no Egito e o povo se multiplicou no Egito. Então naquele momento o povo começou a passar fome, a receber chicotadas. O povo hebreu passou a ser escravo do povo egito, porque se esqueceram de José do Egito. Lembram disso?
O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel passou fome. O povo de Israel começou a receber os flagelos da vida, as tribulações, as dificuldades, a escassez, a tribulação, as provas. E naquele momento, o povo começa a clamar por Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos tira dessa terra. Por que que o povo clamou a Deus? Por que que Deus ouve a oração do povo e envia Moisés como mediador entre Deus e os homens para livrar aquele povo do Egito? Por quê? Porque Deus provocou também a escassez, a fome, a tribulação, para que aquele povo clamasse. Se aquele povo não passasse por fome, se aquele povo não passasse por chicotadas, aquele povo clamaria a Deus? Não, irmãos, não clamaria. E assim sou eu e você. Nós somos dessa forma. Se nós vivemos uma vida abastarda aqui nessa terra, nós não vamos nos lembrar de Deus. Mas quando nós passamos por dificuldades, o que sobe ao nosso coração é: Senhor, me ajuda. Clamor: meu Deus, olha para o teu servo. Senhor, olha para mim. Senhor, me abençoa. Senhor, estende a mão. E a gente começa a orar. Há quanto tempo nós não orávamos? Mas agora nós oramos. Há quanto tempo não líamos a Bíblia? Agora nós lemos. Há quanto tempo não íamos para a igreja? Agora nós vamos. Há quanto tempo não falávamos do Senhor? Agora falamos. Por quê? Porque Deus provoca isso no nosso coração, para nos aproximar desse. Lembram de Jonas? Deus diz a Jonas: você vai lá para Nínive e você vai pregar a palavra de Deus para aquele povo. O que Jonas fez? Fugiu. O que Deus fez? Deus mandou ondas e tempestades, lutas e dificuldades. E o que Jonas fez? Continuou negando. Foi jogado para fora do barco, foi comido por um grande peixe, e lá no ventre, quase morrendo, numa dificuldade tremenda, Jonas se lança ao sol e diz: Senhor, me perdoa. E aí tudo muda, e Deus coloca Jonas no caminho de novo. A vontade de quem é soberana? De Jonas ou de Deus? A nossa ou a de Deus? Então Deus, irmãos, é um Deus soberano, que corrige ou conduz os seus filhos. As adversidades, tribulações, dificuldades, escassez vividas por um servo de Deus tem sim um propósito. Os flagelos de Deus é o meio pelo qual a sua vontade soberana se concretiza na nossa vida, e isso é uma verdade, isso é uma realidade. Deus pode estar te corrigindo, Deus pode estar te levando ao arrependimento, Deus pode estar te conduzindo para um caminho glorioso. Eu não sei qual é a luta que você está passando, aqueles que estão nos ouvindo, eu não sei qual é a tribulação, não sei qual é o tamanho da tempestade, não sei se é escassez, se é fome, se é desemprego, se é enfermidade, eu não sei. Mas eu sei que se você é de fato um servo de Deus, se você é de fato um hebreu, ou seja, um do povo da aliança, a igreja de Cristo, sem nome, sem placa, sem rótulo, mas a igreja visível e triunfante do Senhor Jesus, e você está passando por dificuldades, Deus pode estar te corrigindo, ou Deus pode estar te conduzindo. Não importa se é correção ou se é condução, mas Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. A história dessa família nas terras de Moabe, essa história durou 10 anos. Anos de tristeza e anos de alegria. Elimeleque morre lá na terra de Moabe, mas seus filhos se casam com Orfa e com Ruth. Entretanto, as tribulações não passam. E isso é outro ensinamento. Você pode passar por uma tribulação, depois vai vir a alegria, mas uma certeza você pode ter no seu coração, e não é uma palavra de desesperança, tá? É uma palavra real. A luta vai voltar. E nós somos assim, montanhas e vales, montanhas e vales, montanhas e vales, o tempo todo. A vida nunca fica bem.
para todo sempre, só quando nós estivermos na eternidade. Aí sim, aí acabou luta, acabou pranto, acabou choro, acabou pecado, acabou angústia, acabou conta para pagar, acabou essa dificuldade toda. E enquanto esse dia não chegar, montanhas e vales, é uma realidade. Nós vamos passar por isso. Elimeleque morre, mas seus filhos casam. E logo depois o que aconteceu? Seus filhos morreram. E aí fica Noemi e suas duas noras. Um momento difícil, um momento conturbado, e nesse momento de grande dificuldade, desprovida da família, Noemi, ela se levanta e toma uma importantíssima decisão. Voltarei para as terras de Judá, pois surgiram notícias naqueles dias que Deus havia se movido de misericórdia e abençoado as terras de Judá. Opa, Judá tinha passado fome, escassez, mas agora Judá tinha fartura. Outra coisa que Deus nos ensina aqui: não fuja da luta, não fuja, porque a luta, ela não dura para todo sempre. Você vai passar por dificuldade agora. O caminho mais fácil é abandonar e tomar outro rumo, não é isso? Meu filho está lá na escola, está falando que a professora está perseguindo. O que eu faço? Tiro meu filho dessa escola, boto meu filho em outra. Esse é o caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a passar pela dificuldade, a orar, a buscar a Deus e a vencer as dificuldades dependendo de Deus. E nós somos assim também. No casamento, qual é mais fácil? Diante das lutas e adversidades que se levantam, o importante é ser feliz. Sai, vamos para frente. É assim? Conselho das pessoas? Qual o conselho de Deus? Casamento é um só. Lute, insista. Ninguém te falou que ia ser fácil. O Senhor, Deus, nunca disse que a vida ia ser fácil, mas Ele falou que estaria conosco. Ele está conosco, Ele nos ajudará, Ele te levantará, Ele te aconselhará e Ele vai fazer com que você vença. Mas a nossa parte é: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Noemi tomou essa decisão, Ruth tomou essa decisão junto com Noemi, e Orfa tomou outra decisão, continuou em Moabe, e as duas caminharam para Belém. Agora, eu pergunto aos irmãos: se a fome não fosse uma realidade em Belém, de Judá, Elimeleque e sua família não teriam peregrinado em terras moabitas? Sim ou não? Eles não teriam, né? Se Deus não tivesse mandado a fome lá no início, na terra de Judá, Elimeleque não teria tomado a decisão de conduzir a sua família para a terra de Moabe. Ele não teria feito isso, correto? Mas eles foram peregrinos em terra estranha, pois Deus tinha um propósito. Por que você passa por dificuldades e tribulações? E a resposta é: porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Então, confie em Deus. Confie em Deus, porque certamente, meus irmãos, a bondade e a misericórdia, ela vai te seguir. Não importa onde quer que você esteja, a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão, e Deus não te abandonará. Creia e descanse nos braços de Deus. Não importa as adversidades, confie no Deus soberano, confie no Deus de Israel, confie no Deus de Jacó, confie no Deus Criador dos céus e da terra, e sustentador de tudo quanto há. Confie no Deus verdadeiro. Uma moça chamada Ruth decide acompanhar a sua sogra Noemi, e em seu regresso a Belém. E esse era o propósito de Deus. Toda dificuldade que nós falamos aqui, toda a fome, todas as lutas, todos os embaraços da vida foram por um motivo. Deus queria enviar um servo lá na terra de Moabe para resgatar uma eleita dele, para resgatar alguém que Deus tinha um propósito maior. Então Deus move todas as coisas para alcançar Ruth,
Ruth, que era gentia, não era do povo de Israel, não era judia, ela pudesse agora fazer parte da aliança de Deus. E é assim, meus irmãos, que Deus fez conosco também. Para que esse propósito se cumprisse, Elimelec morreu. Para que esse propósito se cumprisse, os filhos de Elimelec morreram. Assim como para que o propósito de Deus alcançar a minha e a sua vida, Jesus Cristo também teve que morrer. Então observe um paralelo. Deus envia uma família para salvar uma moça gentílica. Todos nós aqui somos de Israel? Tem algum judeu aqui? Não. Todos nós somos gentios também, assim como Ruth. E assim como Deus enviou aquela família, e aquela família sofreu, e pessoas tiveram que morrer, Deus também da eternidade enviou o seu Filho Jesus para alcançar você, para transformar o seu coração, e para que você agora pudesse ser participante do povo de Deus, do povo da aliança. Então olha que história gloriosa, tanto que essa história ela nos ensina. Deus sacrificou o seu único filho, o seu amado filho, para resgatar para si um povo, para chamar para a sua aliança os gentios. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você. Todas as tribos, todos os povos, todas as raças, junto um dia, irão louvar ao Senhor. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, um dia todos irão adorar o Senhor. Esse era o propósito de Deus. Bendito, diz o louvor, seja para sempre o Cordeiro, porque um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. Meus irmãos, diante de tudo que nós expomos aqui, nós não vamos nos delongar mais e falar sobre esse livro inteiro, porque são muitos detalhes, mas nós podemos levar alguns ensinos aqui importantíssimos dessa passagem bíblica para a nossa vida e para toda a nossa vida. Esses ensinos, eles vão nos levar a descansar em um Deus poderoso, em um Deus glorioso. E nós vamos destacar aqui 5 ensinos, rapidamente, para nós concluirmos. Primeiro ensino: Deus é de fato soberano, e a sua vontade prevalece. Esse é o Deus verdadeiro. É um Deus soberano, poderoso, que não é pego de surpresa, mas que tem tudo na palma de suas mãos. Tudo. Segundo ensino: se eu sou alvo da graça de Deus, assim como Ruth foi alvo da graça de Deus, se eu sou povo de Deus, se eu sou eleito de Deus, se eu faço parte da igreja invisível, tá? Não é de uma placa denominacional, não é de CNPJ não, se eu faço parte da igreja de Deus, logo eu confio nos planos do Deus soberano, mesmo que inicialmente eu não entenda, mas eu confio em Deus. Terceiro ensino: a escassez é a correção ou a condução de Deus aos seus filhos amados. Deus corrige aquele que Ele ama. Se não há correção, não há amor, certo? Deus corrige como um pai que ama o seu filho e vê o caminho que ele está seguindo, então ele corrige para botar o seu filho no prumo. Correção para condução. Quarto ensino: não murmure na tribulação, antes glorifique a Deus pelo seu amor, pois Deus corrige aos que amam. Quinto ensino: sempre no fim da história, assim como foi no fim da história de Ruth, nós vamos concluir que Deus tem sempre o melhor para aqueles que amam ao Senhor e que se renderam a Ele.